Pode assentar-se, uma alegria estar aqui com você, você que é o nosso convidado. Quantos daqui já foram apresentados hoje, são nossos convidados? Levante a mão, a gente queria ver você outra vez. Onde estão os nossos convidados? Uma salva de palmas, irmãos. É gente muito linda, gente muito boa. Deem todo o carinho, toda a atenção para os nossos convidados, porque eles são muito especiais para nós, vocês sabem disso, tá bom? Terminando o culto, dê aquela atenção, ele está pertinho de você, dê toda a atenção, porque o nosso convidado é muito importante. Abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, escreveu para a igreja que estava na Galácia, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Só para você se situar, essa igreja estava no coração de Paulo e ele dizia: irmãos, eu estou gemendo para que Cristo seja formado em vocês. Eu tenho um grande interesse na vida de vocês, no crescimento e na maturidade de vocês. Paulo havia pregado a palavra para eles, eles haviam crido, eram apaixonados por Deus, mas num determinado momento eles receberam uma influência de missionários que não eram da igreja, que vieram lá dos judeus, e esses missionários distorciam os ensinos da palavra de Deus e faziam uma confusão, dizendo mais ou menos: olha, tudo bem, Cristo morreu por nós, nós aceitamos o Senhor pela fé, Cristo é o Messias de Deus, só que nós temos que observar também a lei de Moisés. Fazendo isso, que para muitos pode ser uma coisa de pouco valor, na verdade o apóstolo Paulo está dizendo: meus irmãos, isso não é assim, isso é outro evangelho, e não ouçam um outro evangelho, porque qualquer evangelho que tire Cristo do centro já não é evangelho, porque o evangelho é Cristo. O evangelho, a palavra significa boas novas. Desde que os anjos apareceram no céu da Palestina, aos seus primeiros ouvintes, destinatários, os pastores que cuidavam dos rebanhos no campo, eles ouviram: nós trazemos para vocês novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É nascido na cidade de Davi, ele, Jesus, o Salvador. Então, Jesus é as boas novas, o evangelho é Jesus. Tudo que for chamado evangelho, que não contemple a centralidade de Jesus, já deixou de ser evangelho. Qualquer acréscimo, qualquer subversão da própria pessoa de Jesus é subversão do evangelho, e já é outro evangelho. Então Paulo está com o seu coração na mão, dizendo: meus irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Cristo já libertou vocês do poder do pecado, Cristo já libertou vocês do império das trevas. Vocês estavam destinados ao inferno, mas pela fé, e somente pela fé na promessa de Cristo, o ungido de Deus, Senhor e Salvador, vocês foram agora salvos. Não mudem de caminho, não aceite nada nem ninguém, mesmo que um anjo desça do céu para anunciar a vocês um outro evangelho, será um outro evangelho, e não o evangelho da graça de Deus. O evangelho é Cristo, Cristo é o evangelho, e é só Cristo, e ponto final, em nome de Jesus. Se você crê nesse evangelho, apresente salva de palmas para o Senhor, aplauda o Senhor. Esse é o evangelho, é Cristo no centro, e fora de Cristo não tem. Único intermediário entre Deus e os homens, única solução de Deus, Jesus, crucificado e ressuscitado, reinando na nossa vida, reinando na igreja. Por isso o apóstolo Paulo diz: vocês estavam caminhando tão bem, eu estava tão feliz, vocês iam tão bem, tão bem. O que aconteceu? Vocês começaram no espírito, estão terminando na carne. Por quê? Porque o Espírito de Deus abriu o coração de vocês, e vocês viram Jesus, vocês o aceitaram o evangelho da graça. Agora alguém vem dizendo: além de Cristo, vocês têm que cumprir as obras da lei, cumpram a lei de Moisés. E estava muito focado também na circuncisão. Circuncisão
era aquilo que acontecia com um menino, né, de 8 anos, cortar-se o prepúcio, não é? Aquela pelezinha do pipi do menino, do macho, apresentando ao Senhor a circuncisão. E Paulo diz: essa não é a circuncisão. Cristo já cumpriu na carne dele, no corpo dele, toda a lei de Deus. Tudo que a lei, que era boa, justa, tinha para nos apresentar, foi nos apresentado, e Jesus cumpriu a lei. Nós estamos livres da lei, e a lei sobre a qual nós vivemos agora é a lei de Cristo, é a lei do amor, e nós estamos na liberdade. Vocês começaram bem, não voltem atrás, não recebam essa influência, porque isso está trazendo problema. Isso já estava trazendo problemas de relacionamento. Você e eu concordamos que, se em algum momento nós tivemos doutrina diferente, ensinos diferentes, orientações diferentes, isso, querendo ou não, vai nos envolver nos relacionamentos também. Então o apóstolo Paulo começa a tratar dos relacionamentos e dizendo: a igreja é a comunidade, a igreja é a família. E quando ele começa no capítulo 6, versículo 1, por irmãos, você está vendo que ele está dizendo: quem são os irmãos? São os filhos de Deus. Então a igreja é família de Deus, família da fé. Diga: a igreja é a família de Deus, é a família da fé. Quantos aqui fazem parte da família da fé, da igreja? Levante a mão. Glórias a Deus. Mas torna-se uma comunidade. E você pode observar comunidade do ponto de vista biológico, você pode observar comunidade do ponto de vista sociológico, e do ponto de vista religioso, vai dizer que a comunidade são aqueles que comem o pão juntos, que eles têm uma vida em comum, comunidade, comunitária. Então a igreja de Jesus, que vive o evangelho, é sim uma família da fé e é comunidade do amor. Então Paulo foca esse assunto para tratar de coisas bem práticas agora na vida deles. Então vamos ler. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros. Diga: fardos pesados uns dos outros. Assim cumpram a lei de Cristo, que essa é a lei do amor, da lei da liberdade em Cristo. Se alguém, olha só, é condicional, aparece 3 vezes no texto. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Diga: sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Volte, por favor, versículo 5, olha lá. Pois cada um deverá levar a própria carga. Diga: própria carga. Amém. Então a igreja é a família da fé e é a comunidade do amor. Diante desta afirmação, há 3 desafios para você e para mim, que somos pessoas que fazem parte da família. Se somos filhos de Deus, aleluia, somos da família de Deus. Por isso eu chamo vocês de irmãos e de irmãs. Eu estava em São Bernardo do Campo, pastoreei lá 10 anos e meio, e um irmão chegou para mim e falou assim: ô pastor, eu precisava conversar com o senhor uma coisinha. Eu falei: pois não, tesoureiro? Ele falou: ai pastor, que coisa esquisita o senhor me chamar de tesoureiro. Eu brinquei com ele, falei: não, é porque você me chamou pela minha função, pastor. Aí eu chamei você pela sua função, tesoureiro. Eu falava tão esquisito. Eu falei: não, só estava brincando com você. É porque a gente precisa voltar a usar o termo irmão. A Bíblia usa meu irmão, minha irmã, meus irmãos, porque nós somos uma família. E que coisa linda. Eu estava com a nossa família em casa aí por 26 dias, né? Nossos filhos, genros e as netinhas, e nós vivemos em família. Gente, que coisa boa é ter família. E você que faz parte dessa família de Deus, valorize isso. Chama as pessoas de irmão, de irmã, são preciosas. O apóstolo Paulo, dizendo dos cuidados que o jovem Timóteo devia ter, disse assim, por exemplo: olha, trate as irmãs com muito carinho, com muito zelo, porque elas são irmãs. Trate os senhores, as senhoras, como pais e como mães. Por quê? Ele está falando de uma família. E todos nós, irmãos, devemos entender
que se numa família as pessoas são importantes, a igreja é uma família, e aqui cada pessoa é importante. Então você vai dizer: eu, pela graça de Deus, sou importante nesta família. Diga isso aí: eu, pela graça de Deus, sou importante nessa família. Creia de todo o seu coração que eu estou falando a verdade com você. Eu não estou polindo o seu ego, eu não estou levantando você para você se sentir importante, não. Isso está em mim. Eu recebi essa palavra de Deus. Vocês são meus irmãos e minhas irmãs. Eu tenho que valorizar vocês demais. E cada irmão, cada irmã são indispensáveis, são muito importantes. Eu fui fazer uma visita uma ocasião, havia uma família grande. A senhora apresentou lá, me parece 6 ou 7 filhos. Esta é a Maria, esse é o José, esse é o Antônio, esse é o Toninho, esse aqui é fulano, esse aqui não serve para nada. Eu fiquei chocado, falei: meu Deus. Ela citou o nome, ela afirmou a identidade de cada pessoa. Quando chegou no menorzinho, falou: isso não serve para nada. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. E dei uma palavra com ela, dizendo: minha irmã, queria sugerir que você não fizesse isso. E orientei aquela irmã. Por quê? Porque se aquela criança recebe essa mensagem: isso não é nada, isso não é pessoa. E não tenha dúvida, Satanás vai usar isso contra aquela criança. Quando ela fizer uma arte, porque criança é criança e faz arte, e levar uma bronca, o diabo vai ministrar no coração dele: é porque você não é nem gente, você é isso aí. Então, saiba que você está numa comunidade de amor. A igreja é a comunidade do amor e é a família de Cristo, a família da fé. E nós queremos, pela graça de Deus, que todos nós aqui sejamos muito apaixonados por Deus e sejamos apaixonados uns pelos outros, em nome de Jesus. Vamos celebrar isso ficando em pé agora, e nós vamos nos cumprimentar com abraços. Se você está aqui nos convidando, nos dê essa liberdade, abraça e seja abraçado também, mas diga: olha, viva na comunidade do amor, viva na família de Deus, expresse carinho, sorria para alguém. Irmãos, isso não é dinâmica de grupo, isso é palavra de Deus, é amor verdadeiro. Queremos nos amar, queremos nos relacionar. Isso é muito importante na vida da igreja. A igreja não é uma instituição, a igreja é a família de Deus. Deus é o Pai, Jesus é o nosso irmão mais velho, e o nosso papai quer que muitos filhos sejam parecidos com Jesus. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Amém. Isso é culto, pode assentar-se, meus irmãos. Ficou alguém sem ser abraçado? Levante a mão. Eu vou sair daqui e vou abraçar. Alguém ficou sem abraço? Cadê? Ficou sem abraço? Cadê? Vem cá, eu vou abraçar você. Rapaz, não pode ficar sem abraço. Amém. É isso aí. Amém, glória a Deus. É a família de Deus, é a família da fé e a comunidade do amor. Irmão, se há um lugar que o amor deve existir, deve ser muito claro, deve ser muito transparente e efervescente, volumoso, é na igreja, porque nós somos a comunidade de Deus. O nosso Pai é amor, Deus é amor. Diga: Deus é amor. Eu sou filho do amor. Amém, graças a Deus. Diante desse grande privilégio que nós temos, há 3 desafios para que a gente, na prática, no dia a dia, viva essa realidade, a vontade de Deus, desenvolvendo esses relacionamentos. Qual é o primeiro desafio? O primeiro desafio é: vamos recuperar os faltosos. O primeiro desafio é recuperar os faltosos. Diga: recuperar os faltosos. Diga: recuperar os faltosos. Segundo, evitar comparações. E terceiro, assumir responsabilidades. Primeiro, que é então? Recuperar os faltosos. Eu falto às vezes e você também, né? Eu erro, eu peco. E nessa família, e nessa comunidade do amor, a gente tem que restaurar, tem que cooperar pela recuperação do faltoso. Em segundo lugar, nós temos que evitar as comparações. E em terceiro lugar, todos nós, cada um, precisa assumir responsabilidade. Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Você faz parte da família de Deus, irmão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso irmão mais velho, filho de Deus.
O nosso Pai quer o quê? E o Espírito Santo, Romanos capítulo 8, faz o quê? Trabalha em nós, esculpindo em nós o caráter de Jesus Cristo, porque Deus tem uma vontade, Ele quer muitos filhos parecidos com Jesus. Quantos aqui querem se parecer com Jesus? Levante a mão. Isso necessariamente tem que passar por crescimento. Eu e você precisamos crescer para sermos como Jesus, sim ou não? Esse é o ano do discipulado para nós, é o ano do crescimento. Nós queremos crescer em todas as áreas. Lá no seu trabalho, você que já recebia elogios, precisa receber mais ainda. Alguém fala assim: rapaz, o que aconteceu com você? Você melhorou tanto, você já era muito bom, mas agora você está para lá de excelente. Que pós-doutorado você fez, que treinamento você fez, que MBA se enfiou aí, porque você está demais, rapaz. É isso aí. A mulher vai dizer assim: marido, que é isso, marido? Você está melhor do que era quando a gente namorava, que você era cheio de mel para falar comigo. Você virou açúcar, marido. Mas que doçura é essa, marido? As irmãs vão dizer amém, não? Amém. Acho que os irmãos já estão bons. Os irmãos não manifestaram um amém muito poderoso, não. A irmã, pega a coragem aí, vai no bonde, vai com todo mundo. As irmãs querem dizer amém, sim ou não? Amém. Amém. Eu sei, sabe o que é? É porque já tem muito homem açúcar, doce, mel aí. Os homens são maravilhosos aqui assim. Mas então, irmãos, filhos para pais, em todas as áreas da vida, nós vamos melhorar, nós vamos crescer, e o discipulado traz essa possibilidade para nós. O texto que nós lemos se aplica na igreja toda, mas é muito bom para se aplicar na família, desde a família nuclear lá em casa, e se aplicar no discipulado. Você vê que riqueza. Olha o texto: irmãos, o texto nos nivela a todos como irmãos. Responsabilidade, irmão com irmão, irmã com irmã. Vamos recuperar os faltosos. Olha lá, vamos, para amadurecermos na fé. Nós vamos, primeiro desafio então, vamos passar lá. Vai comigo, né, irmã? Estou esperando a irmã lá, sou eu mesmo, olha lá. O primeiro é recuperar os faltosos. Isso está no versículo 1 e 2. O termo recuperar, que está aqui na Bíblia, é um termo grego, é um termo médico, emprestado da medicina, que significava extrair um tumor ou colocar o osso no lugar antes de engessar. Quem já quebrou o pé aqui, Juninho? Eu já olhei para você direto, eu lembro de você assim, ó. Então, antes de colocar o osso no lugar, antes de colocar o gesso, então o ortopedista fez o quê? Colocou tudo, teve certeza, fez aquela análise caprichada para que tudo ficasse perfeito, e engessou. É isso. O termo recuperar, restaurar, significa isso. Muito cuidado, a ponto de tirar um tumor que pode provocar a morte e colocando as coisas no lugar. O texto está dizendo quem é que falhou. Segundo o texto, irmão, condicional, se algum de vocês for surpreendido em pecado. Você viu que a falta é pecado no texto? E a palavra usada para pecado aqui é pisar fora do caminho. Muito interessante. Eu achei joia, porque não é pisar fora da linha. Linha me parece muito métrico, me parece muito uma tábua de pode e não pode. Olha, o cara saiu da linha, saiu da regra, saiu do estatuto, saiu do regimento. Não é isso, não. É se algum irmão for surpreendido e pisar fora do caminho, e o caminho é Jesus, porque o texto está chamando tudo para a pessoa de Jesus. Então, vocês que são espirituais, note a afirmação do apóstolo Paulo: vocês que são espirituais. Isso pressupõe que Deus espera que todos os filhos aqui e filhas sejam espirituais. Diga: eu quero isso para mim. Já pensou você olhar para a igreja e falar assim: a igreja é fraquinha, assim, muito irmão novo na fé, assim, muito imaturos. Não. O que Deus quer é homens e mulheres, senhores e senhoras, jovens, adolescentes, crianças amadurecidos, gente espiritual. Claro que a espiritualidade de um que está há 30 anos tem de ter um nível de esclarecimento muito maior, óbvio. Mas eu vejo as crianças obedecendo a Deus. Quando elas oram, você vê. Então o texto está dizendo: olha,
Se houver alguém faltoso, se houver alguém faltoso, vocês que são espirituais têm o dever de cuidar da família, da comunidade do amor, fazendo o quê? Restauração. O que Deus tem para mim e para você é uma coisa muito importante, muito importante. Eu estava ouvindo uma reportagem esses dias, não sei os dados assim, porque só me lembrei agora, mas era lá em Viena, se não me falha a memória, um violino de milhões de dólares, que não é tocado, porque onde nasceu, onde foi fabricado o Stradivarius, então tinha lá, não me recordo com precisão se é Viena, mas estavam lá alguns guardados, 5 guardados, caros, assegurados, por quê? Uma fortuna. E uma jovem foi chamada para tocar, e ela disse: que coisa impressionante, que som que sai desse violino. E o valor do violino foi realçado então. E o artista? Quem fez o violino? Melhor ainda. Gente, trazendo isso para nós, Deus fez você a sua imagem e semelhança. Deus é demais na sua criação. Deus é demais, Ele caprichou em você. Por isso você é muito importante para Ele. Efésios capítulo 2 fala assim: porque vocês são feituras de Deus, feitura sua, criados para as boas obras. A palavra feitura, sabe o que é no grego? Poema. Diga pouca gente, diga poema, cara. Já pensou? Deus fez você como se faz um poema, e o mais legal é que Deus está escrevendo esse poema. Esse poema não está terminado não, Ele está escrevendo dia a dia. Quando você entra na presença de Deus e fala: Jesus, eu quero ser parecido com o Senhor, e Deus lê o seu coração e fala: que frase linda, você falou mais lindo que ontem, deixa eu anotar aqui, você falou muito lindo. Um dia desse orando, eu fiquei falando: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu não tinha outras palavras, eu estava consumido, e eu estava com vergonha porque não apareciam outras palavras. Eu falei: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E o Espírito testificou no meu coração que cada vez que eu falava Jesus era diferente, não era mera repetição, era diferente, havia algo diferente em cada vez que eu falava: Jesus, eu te amo. Deus está caprichando em você, trabalhando na sua vida para que você seja útil nessa família, um irmão muito espiritual, uma irmã muito espiritual, para fazer o quê? Para recuperar. Isso quer dizer que você não pode ser omisso, você não pode ficar parado. Deus quer usar você, como aquela moça que usou aquele violino, o violino estava ali disponível. Você tem que dizer: Senhor, eu quero ser disponível. Assim como o bisturi é muito importante na mão do cirurgião, você vai dizer: Senhor, eu quero ser importante nas suas mãos, usa a minha vida, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, mas usa a minha vida no poder do teu Espírito, para trazer cura, para trazer restauração. Meus amados, Deus quer que essa comunidade seja saudável, família amada, apaixonada. Isso implica em tratar de pessoas. A igreja é uma comunidade que tem sim muitos faltosos, e eu sou um deles. Eu erro aqui ou erro ali, um peca em A, outro peca em B, mas somos pecadores. O apóstolo Paulo, sendo quem era, disse: dentre os pecadores eu sou o principal, eu sou o pior dos pecadores, o maior dos pecadores. Irmãos, alguns anos atrás eu falei uma bobagem muito grande, sozinho, eu e Deus, orando, e foi como levar um tapa na boca. Cala essa boca. Por quê? Porque eu orando, eu falei: Senhor, depois de falar uma série de coisas, eu falei: Deus, se muitas pessoas fossem como eu, como o mundo seria diferente? Isso, irmão, eita, é assim mesmo. Sai, está amarrado. Que é isso? Lá na frente que eu tinha que falar isso, é das comparações, né? Do cara que acha que é. Mas, irmãos, essa consciência de que Deus quer me usar e quer me tornar espiritual cada dia mais é muito importante, amadurecido, porque há pessoas que estão aqui entre nós, que estão na célula, que estão lá no lar, que estão na empresa, que estão entre os nossos amigos e vizinhos, que precisam restauração. A palavra grega que fala: se for surpreendido em algum pecado, quer dizer surpreendido abruptamente. Não é alguém
que está brincando com o pecado. Não é o caso do cara que vai, peca aqui, peca ali, vai acomodando, que nem a história do sapo, né? Você sabe que o sapo colocado na água e depois ia aquecendo aos poucos, ele não pula, ele ferve, morre lá, mas não, se você colocá-lo numa água fervente, ele pula, mas se você colocar, por isso que as pessoas falam mais ou menos assim: se você vai aquecendo e aquecendo, ele não percebe e acaba morrendo cozido. Não é o caso desse pecado, é alguém realmente surpreendido, não só porque foi pego em flagrante, mas foi surpreendido pelo pecado. Ele não esperava e caiu. Algo muito sério, muito pesado. Então o texto está dizendo: vamos recuperar os faltosos. E como é que a gente faz isso? Com a mansidão. A mansidão é o método de cuidar do faltoso. Há casos e há casos, mas a Bíblia é muito sábia em dizer que a palavra dura provoca ira, mas a palavra branda desvia o furor. Quando a gente tem necessidade de confrontar alguém, nós devemos ser muito cuidadosos. Em primeiro lugar, porque nem sempre temos as informações todas, informações completas. Às vezes julgamos que alguém está em erro, mas nós estamos desprovidos das informações todas. Então a gente não chega e fala assim: então, irmão, eu tenho percebido que o irmão anda em pecado. Como assim? Esse é o jeito de abordar alguém? Não é, não é? Ou chegar, irmão, assim: pecador, hein? Não. Com muito jeito, com muito amor, e o Espírito Santo vai ensinar você a abordar. Às vezes é dizendo, porque às vezes quem cometeu o pecado anda cabisbaixo, anda diferente, você percebe. Então vai pelo lado do relacionamento e fala assim: não estou vendo aquela alegria sempre que você tinha. Está tudo bem com você? Como é que vai você? E muitas vezes as coisas aparecem. Nós não devemos lidar com as pessoas em pecado através de terceiros. Se Deus me permitiu ver alguma coisa, eu serei instrumento de Deus na cura e na restauração. Diga amém. Deus não chamou ninguém para ser dedo duro. Pastor, o senhor já está sabendo. Um irmão chegou para mim um dia, lá na igreja de São Paulo ainda, falou assim: pastor, precisava falar com o senhor. Ah, pois não. Falei: sabe o que é? Eu pego o ônibus em tal lugar ali, e tinha um irmãozinho nosso, e sentou do lado dele uma moça, e eu estava em pé atrás, e ele não me viu. E aí, esse pastor, sabe como é que é, né? Ele teve um comportamento lá. Então é isso aí. Eu falei: isso aí o quê? O irmão lá. Não, tudo bem, eu quero saber, e aí? Como assim, pastor? E aí? Eu falei: não, quero saber se você está consciente que Deus levantou você para falar com ele. Eu não, pastor, o senhor que é pastor. Eu falei: não, A Bíblia diz, Mateus 18, que quando você vê o irmão pecar, é você que vai. Não, pastor, não, pelo amor de Deus, eu não devia ter falado, eu sabia. Não, fica tranquilo, eu vou te ajudar, eu vou te acompanhar, nós vamos orar, se precisar nós vamos jejuar, e você vai conversar com ele. Não, pastor, não, por que eu vou falar? Não. Fica tranquilo, irmão, Deus levantou você, rapaz. Você estava naquele ônibus, naquela hora, naquele local, você foi óleo de Deus, cara, entende isso aí? Ai, não, pastor, vai. Não, isso se eu não fizer. Não, aí você vai passar por um outro processo de disciplina. Eu de disciplina? Vai. Porque você viu o irmão em erro e quer ficar na moleza. É sua e minha responsabilidade. Eu ouvi e você viu. Ai, não, pastor. E foi uma longa conversa. Mas por fim ele topou. Falei: essa semana, então vamos orando. E eu ligando para ele: vamos lá, nós vamos. Aí ele chega depois e fala assim: pastor, o senhor não sabe, pastor, que alegria, que bênção. Sentei com aquele irmão, estava meio esquisito assim. Aí só comecei a falar: eu também pego aquele ônibus, tal. O cara, sem eu falar nada, foi abrindo. E falou: estou fazendo umas coisas assim. Eu não acreditei, pastor. O cara entregou o ouro. E pastor, não era só aquilo lá não. Eu falei: para.
eu não preciso saber de nada. E aí, ele falou, não. Aí eu conversei e propus a orar com ele, ajudá-lo. Nós estamos nos encontrando, pastor, que bênção. E eu disse, glória a Deus, é a família de Deus em ação. Aplauda o Senhor, meu irmão. É isso aí. Deus quer usar a nossa vida, mas se a gente for dedo duro, Deus perde a oportunidade de usar a nossa vida. Se a gente for, você é um pecador, você é isso e aquilo, você não merece estar na igreja, a igreja é lugar de santo, você está lá dizendo que você também não merece estar lá, porque a Bíblia diz que nós não devemos julgar as pessoas assim, porque assim também seremos julgados. Então a igreja tem um desafio. Você na célula, na igreja, no discipulado, tem essa oportunidade linda de ser usado por Deus para recuperar, para tirar o câncer, o tumor, e para colocar o osso e a vida no lugar. Que coisa maravilhosa. E é esse ano que essas coisas vão acontecer ainda mais, porque já tem acontecido muito. Nós temos falado na equipe pastoral, graças a Deus, nós podemos contar experiências lá de Santarém, nós podemos contar experiências de Fortaleza, de Marília, de Curitiba, de tantos outros lugares, mas Deus está fazendo aqui uma grande revolução, e muitas pessoas têm sido recuperadas, e vocês não sabem, nunca saberão, eu não sei, nunca saberei, porque Deus está usando pessoas certas, nos lugares certos, irmãos abençoando irmãos, irmãs abençoando irmãs, e milagres já estão acontecendo para a glória de Deus, amém, irmãos? É isso aí, recuperar os faltosos. Agora, muito interessante que o texto dá um alerta. Ele começa a falar, se um irmão entre vocês, fala da comunidade, fala da família toda, mas fala assim, cuide-se, porém, parte para, pronome pessoal particularizado, cuide-se, porém, cada um, olha que interessante, para que não venha a ser tentado na mesma área. Não diz pecar na mesma área, ser tentado. Mas você sabe que vem a tentação, e depois da tentação, se não for trabalhado direitinho, vem a morte, vem o pecado. Há situações, irmãos, que nós não podemos ajudar sozinhos. Há pessoas que estão em determinadas situações que, se nós não temos condição de ajudar, não estamos preparados, nós precisamos pedir permissão para ele, dizer, olha, irmão, eu nunca passei por uma situação dessa, de cuidar de um assunto como o seu, eu não saberei como me portar, você me permitiria, sem eu dizer o seu nome, procurar ajuda para um dos meus pastores, por exemplo, ou meu discipulador? Você fala, não, pode falar até meu nome, não tem problema, amém. Aí você ganha a autorização para compartilhar a luta dele, porque às vezes você não pode trabalhar sozinho, sabe por quê? Porque essa carga, a palavra é baros, que no grego significa uma carga insuportável, diga insuportável. Não é uma carga qualquer, não é um problema qualquer, é uma coisa grande, pesada, que uma pessoa só não pode carregar. Serão dois, você e ele, mas às vezes ainda é pesado. Então é melhor você pedir autorização, ganhar autorização, e se não ganhar, não vai fazer. Então, para compartilhar, porque há casos de pessoas que vão tentar ajudar, e aí acabam se enrolando também. Há casos de pessoas, por exemplo, na evangelização radical, com pessoas na rua, pessoas no meretrício, pessoas em outras situações, que vão para ajudar, vão para salvar, vão para resgatar, e acabam sendo resgatadas para o lado de lá. Então cuide-se, para que isso não aconteça também com vocês. A palavra de Deus é muito linda, diga, é linda, mas é a palavra de Deus, diga, é linda mesmo. Gente, que preciosidade, me ensinar a cuidar, mas dizendo, mas também se cuida, para que você também não se torne refém do mesmo problema. Palavra prática. Então, se alguém estiver no seu caminho, e Deus levantar você para restaurar, tome esse cuidado, olhe para você, mas saiba que Deus já chamou você de espiritual, vós que sois espirituais, e eu oro assim, dizendo, Senhor,
Eu não me acho espiritual, mas o Senhor está dizendo que eu sou espiritual. É por causa da obra de Cristo em mim. Nós sabemos, o apóstolo Paulo falava isso para a igreja: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Diga: eu estou em obras. Diga: eu estou em obras. Deus está trabalhando em você para torná-lo cada dia mais lindo, mais linda, mais parecido com o Senhor. Daí em diante, nós podemos passar para o outro desafio. As falhas de um irmão, então, são um sinal de alerta para o outro. Acabei de falar sobre isso, estou atrasado aqui na mídia. Porque o texto diz: porque fazendo isso, restaurando o irmão e cuidando cada um para não cair também no modelo dele, vocês irão cumprir a lei de Cristo. Se você abrir a sua Bíblia, ou se você acessar a sua Bíblia, no smartphone ou em qualquer lugar, João 13:34, Jesus fala da sua lei. Ele diz assim: eu tenho um novo mandamento para vocês: amem-se uns aos outros como eu vos amei. É lindo, não é? Esse mandamento de Jesus é maravilhoso. Vamos cumprir a lei de Cristo amando. 1 João 4:21 diz a mesma coisa. Olha, se você está dizendo que ama a Deus, então ame o seu irmão. Você deve amar o seu irmão. A mesma coisa Pedro fala em 1 Pedro 4:8. Mas o segundo desafio, por causa do tempo, meus irmãos, é evitar as comparações. Como eu te disse, eu falei uma grande besteira. Eu me comparei e achei que eu era o rei da cocada. Mas Deus teve misericórdia de mim. E dias atrás agora, Deus colocou no meu coração, embora tivesse sido um pecado cometido fora daqui, foi importante eu confessar para vocês. Porque às vezes você fica pensando: não, pastor, é um cara. Que cara? É o cara que mais precisa de Jesus, assim que se fala. Eu sou o cara que mais precisa de Jesus. Então eu falei: não, vou confessar publicamente. Sabe por quê? Porque vocês podem orar e me abençoar. Não é verdade? Olha assim: Senhor Jesus, pode orar agora. Senhor Jesus, não deixa o meu pastor achar que ele é o cara. Livra-o de si mesmo, em nome de Jesus. Amém. Eu creio nessa oração, eu recebo. Porque eu não posso achar que os membros são cidadãos de segunda classe no reino de Deus e que são irmãos despreparados. O texto está dizendo: vocês que são espirituais. A igreja estava recebendo a carta, estava sendo orientada a não sair fora do evangelho puro, mas estava sendo chamado de uma igreja espiritual. O segundo desafio, então, é evitar as comparações, versículos 3 e 4. Então, o texto diz assim: não julgue, não creia cada um acerca de si mesmo. Olha só: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Interessante, essa palavra não sendo nada, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se, é uma palavra grega usada só aqui, no Novo Testamento inteiro. Só aqui. Você acha que ela se reveste então de um grande valor, sim ou não? Sabe qual é a tradução grega dela? Fantasiar. Aquele que fantasia a respeito de si vai acabar se dando mal. Antes, ao contrário disso, prove os seus atos, prove as suas obras, prove a sua vida, para ver se de fato você é quem julga ser. Isso é muito importante. Se eu estou sendo chamado por Deus para cooperar com o Espírito Santo, para resgatar pessoas, é muito importante que eu tenha uma imagem correta acerca de mim mesmo. Em primeiro lugar, eu sou filho legítimo de Deus pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Deus é o meu Pai. A minha identidade ninguém vai remover. Eu não posso ficar achando que aquilo que vem à minha mente vem de mim. Satanás entra na minha mente, fala coisas a respeito de mim que não são minhas. Uma coisa muito importante que eu aprendi com o pastor Eibe. O pastor Eibe um dia falou que entraram alguns pensamentos impuros na cabeça dele, e ele pensou assim: puxa, eu já achei que tinha vencido isso aí, mas eu ainda estou limitado nessa área. Na mesma hora o Espírito Santo falou para ele assim: não é você não,
É o diabo falando na primeira pessoa. Aí, opa, aprendi. Quer dizer que o diabo colocou esse pensamento na primeira pessoa. Eu ainda não me desenvolvi nessa área. Eu falei, não, é o diabo. Aí ele falou assim, diabo, você quer me enganar? Eu sei que você tem esse problema mesmo, mas eu não. Eu sou filho de Deus, Deus me levantou para ser santo, e eu não aceito esse tipo de coisa na minha mente, no meu coração. Sou lavado, regenerado, e eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra em mim. Diga amém. Muitos dos pensamentos negativos, eu acho que eu sou isso ou aquilo, não vem de você. Irmãos, eu creio na palavra de Deus, e eu fui advertido sobre isso pela palavra do pastor Ibe. Eu nunca tinha imaginado que o diabo podia penetrar meu coração e falar na primeira pessoa, o que é uma ingenuidade absurda. É verdade ou não é? Claro. Lançaram um pensamento sobre mim. Não estou dizendo que ele me conhece, estou dizendo que ele está lançando um pensamento acerca de mim, falando na primeira pessoa. Não, negativo. Então é muito importante eu não fantasiar. Eu não posso aceitar coisas erradas que o diabo fala, mas eu também preciso ter certeza que a minha vida está sendo uma vida no caminho. O irmão, quando pecou, pisou fora do caminho. Eu quero pisar no caminho, e o caminho é Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos tomar cuidado para a gente não achar que a gente não é, a gente é o que não é. Porque se você, de fato, diante de Deus, se achar aprovado, você não vai dizer, que bom, eu já sou maduro. Não, você vai dizer, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, eu sou o que sou, pela misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo diz isso, eu sou o que sou por causa de Deus, por causa da obra de Deus, de Cristo em mim. E eu tenho aprendido, tudo que Deus faz não é por minha causa, é apesar de mim. Pastor A.W. Tozer me ensinou muito. Ele diz assim, olha, ninguém tem menos de Deus do que quer. Que às vezes eu orava, Senhor, eu quero tanto do Senhor, tal. Pastor A.W. Tozer foi usado por Deus, dizendo, não, negativo. Sabe por quê? Se eu quero tanto, Deus vai ouvir essa oração que é feita segundo a vontade dele. Então, às vezes eu fico dizendo coisas que na verdade não estão testadas e aprovadas no meu coração. Que eu preciso melhorar? Não tenho dúvida. Mas as portas estão escancaradas da comunhão com Deus, da leitura da palavra, das disciplinas espirituais, para que eu de fato cresça. E quando eu for aprovado, quando alguém dizer, o irmão é uma benção, você não vai dizer assim, não irmão, eu não, é o Espírito Santo. Como o pastor William pregou domingo passado, muito obrigado irmão, mas olha, na verdade é Deus que está fazendo isso, viu irmão? Transfere a glória para o Senhor, não precisa ser mal educado, está amarrado, não. Irmão, muito obrigado, mas na verdade é Deus, irmão, que está fazendo essa obra em mim. Então, nós devemos ter o hábito de olhar para nós e testar as nossas próprias ações. Pôr à prova aqui é o termo usado para a prova que se fazia dos metais preciosos, da prata e do ouro. Ninguém compra ouro sem testar se de fato é ouro. Quantos irmãos, não é? Pastor de Londres que um dia achou no chão lá um relógio de ouro, na verdade eram os camaradas que passaram na frente e deixaram cair, e ele correu para devolver, acho que caiu de vocês, não é nosso não, é seu. Mas isso é ouro. E ele acabou ficando com aquilo, comprando aquilo dos camaradas que passaram para ele por ouro. A hora que levou no joalheiro nem banhado a ouro. Então ninguém compra uma joia sem submeter a teste. E nós assim também vamos submeter a nossa vida ao teste rigoroso da palavra de Deus, da voz do Espírito Santo e do testemunho dos que vivem conosco. Porque irmãos, o que a minha mulher diz de mim é bem mais sério do que eu acho de mim. Prestou atenção? Ela está mais livre para me ver agir e me ajudar com alguns erros que eu possivelmente passo o lencinho, né? Dou uma polida, faz de conta, mas ela me conhece melhor. Vamos então ficar de olho, aprendendo com o nosso discipulador, aquele que nos ajuda, o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, aqueles que convivem conosco, sobre aquelas coisas que na nossa vida precisam melhorar. E se temos acertado, é para a glória exclusiva de Deus. O terceiro desafio então é assumir responsabilidades. Versículos 5 e 6 diz o quê? Diz assim, olha,
pois cada um deverá levar a sua própria carga. Não está estranho isso aqui, não? No versículo 2 ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aí vem o texto agora e diz assim: pois cada um deverá levar a sua própria carga. É contraditório, sim ou não? Não é estranho? É porque no português nós não temos a riqueza da língua grega. A primeira palavra, como eu falei para vocês, é baros, que significa um peso muito grande, insuportável para uma pessoa. Mas a palavra que é traduzida por carga aqui é a palavra fortion, que significa mochila. A mochila que você leva para a escola, leva o laptop, notebook, a mochila do soldado. Você concorda que não é insuportável? Então, a palavra de Deus é muito linda. Olha só, primeiro desafio é cooperar com Deus, recuperando os faltosos, com mansidão, amor, muita oportunidade. Segundo lugar, é a gente não ficar se comparando com aqueles que caem para dizer: olha, eu sou demais. O terceiro é assumir responsabilidade. Que responsabilidade? Levar a própria carga. Ou seja, quando o pecado do irmão ou o problema do irmão é insuportável, ele não pode carregar sozinho, nós vamos fazer isso em comunidade, em grupo. Mas a mochila, cada um deve levar a sua. Por exemplo, irmão, eu quero que você ore e tal. Eu e a minha mulher lá em casa, tá assim, tá difícil e tal. Você tem orado? Ah, não tenho não. Irmão, orar é mochila. Você tem se esforçado, lido algum livro na área para aprender a se relacionar melhor com a sua mulher? Tem lido os conselhos da Bíblia que diz que o marido é como Jesus em casa, ele não tem direito a erro? Você tem? Ah, não, assim, é muito corrida a vida, né? Assim, eu leio a Bíblia na igreja. Então, meu irmão, parece que você ainda precisa ser instruído nessa área. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer um esforço nessa área. Vamos ler a Bíblia, vamos orar. Eu vou passar uns conselhos para você, indicar um livro aqui, e você vai fazer a sua parte. Carrega a sua mochila, tá bom, meu irmão? Em nome de Jesus. Ah, então tá bom. Gabinete pastoral muitas vezes é assim. É como o paciente que vai ao médico e fala: doutor, tô com dor aqui, não dorme aqui, tá. Conta a história toda. O médico diz: pô, tá bom, isso aí é assim, ó, o remédio está aqui assim. Então tá, marca o retorno ali e volta. Quando volta, e aí, melhorou? Não, está doendo aqui, piorou aqui, Então, e o remédio? Não comprei não. Uai, você não está tomando remédio? Não. Então por que você voltou? Tem gente que vai para o gabinete do pastor, ou vai para o discipulador, contando sempre as mesmas coisas, mas não faz a lição de casa, não tira a mochila do lugar. A mochila está lá, não ora, não jejua, não pede perdão, não faz a parte dele. Então não tem jeito, meu irmão. Quando a carga for pesada, daqui que nós vamos levar junto em nome de Jesus. Mas a sua mochila, meu irmão em Cristo, por amor a você, pastor Ronaldo pegou explicando aqui esses dias. Disciplina é necessária, perseverança é necessária, e a disciplina, perceba o nome, disciplina, a mesma raiz de discípulo. Tem que haver disciplina, tem que haver envolvimento, comprometimento. Cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta você pedir oração, jejum. Você está orando? Não. Você está aplicando a palavra de Deus? Não. Então não adianta. Por quê? Porque nesse corpo maravilhoso, nessa comunidade do amor, nessa família de Deus, nós temos que ajudar os faltosos, nós temos que evitar a comparação de todo jeito, mas responsabilidade todo mundo tem. É normal numa família a criancinha só receber cuidado, atenção, amor, proteção, sim ou não? Mas quando ela crescer um pouquinho mais, já não pode fazer algumas coisas. Não, volta lá, filhinho, faz assim. Quantos já estão nesse processo de educar os seus filhos a assumirem responsabilidade? Levanta a mão. As primeiras responsabilidades. Por quê? Você não pode fazer tudo pela criança, não é? Faz parte da educação, da progressão dela no conhecimento, assumir suas responsabilidades, claro, que são compatíveis com a sua compreensão e com a sua idade. Então na fé também é assim. Se você não sabia o que tinha que fazer, meu irmão,
Se você respondeu com brutalidade, você fez um erro, não tem problema. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos fazer uma agenda agora para consertar, para tirar esse câncer, para arrumar esse osso, pôr tudo no lugar, e Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus você vai amadurecer na fé, porque é o desejo de Deus. Amém, meus irmãos? Então assume a sua responsabilidade. O irmão tem uma dificuldade de pagar as contas. Irmão, está faltando dinheiro? Não, relaxa assim, sabe o que? Eu vou deixando, aí pega um juro, aí a multa aí vai complicando. Então, irmão, isso aí não é um peso insuportável, porque o seu sustento dá, não dá, seu salário dá. Então, pega a mochila em nome de Jesus, vamos assumir as próprias responsabilidades. É isso aí. No corpo ou na família, cada um tem a sua contribuição a dar. Não aceite o fato de você achar que você é um descartável, que você não serve, que você não presta. Falei domingo passado aqui que na minha devocional, no meu TSD, eu estava vendo que os primeiros que receberam as boas novas foram os pastores que guardavam os seus rebanhos, e eles eram gente não crível. Por exemplo, como eles eram seminômades, como os ciganos, por exemplo, que tem essa pecha, não estou dizendo que são, mas tem essa pecha, de que por onde passam, acaba levando o que não é deles. Então os pastores, por onde passavam, acabavam levando, sumia algumas coisinhas do varal, sumia algumas coisinhas da casa dos outros. Então, esses pastores aí, são rapidões. Eles eram tidos pelos ortodoxos religiosos como pessoas muito baixas. Por quê? Devido à profissão deles, eles não podiam comparecer ao templo para fazer os cerimônias de purificação e uma série de coisas. Então os religiosos não, pastores de jeito nenhum. E eles eram tão não críveis que o depoimento deles não era aceito em juízo. Tem uma testemunha, é esse pastor aqui, é pastor de rebanho? Não serve, não vale. É café com leite. Por quê? Eram pessoas não críveis. Sabe o que eu fiquei pensando? Deus escolheu os pastores para ouvirem primeiro. O anjo apareceu e disse: paz na terra, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens que Deus quer bem. E ele começou a contar: eu vos trago novas de grande alegria. Nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí, além de um anjo, milhares cantando e glorificando a Deus. A quem Deus mostrou em primeiro lugar? Aqueles que estavam nas trevas, aqueles que não eram críveis, ouviram o testemunho e foram rapidamente: eia, vamos lá ver como é que é essa coisa. Creram na palavra do anjo, foram os primeiros que chegaram, encontraram Maria, José e o menino envolto em panos na manjedoura, e falaram das maravilhas de Deus. Saíram de lá contando para todo mundo, e todos se maravilhavam. Olha que coisa linda. Quem não era crível, depois que encontrou com Jesus, virou totalmente crível. Diga glória a Deus. Totalmente crível. Por quê? Agora sim, se encontrou com Jesus, essa palavra vale. Eu quero que isso aconteça com você, meu irmão. Você que acha que é um improvável, que não dá certo, tudo que você faz está errado, eu quero olhar para você assim: vocês são espirituais, você é alguém em quem Deus está depositando confiança e vai te abençoar. Então pega a sua mochila, muda aquilo que tem que mudar na sua vida, ajuda o seu discípulo a mudar o que ele tem na sua vida. Faça com cuidado, com amor, mas pontue: meu irmão, pelo que você tem me dito, eu tenho percebido, não tem sido assim várias vezes, então como que eu posso te ajudar? Isso é discipulado, vamos para o crescimento. Mas, então, irmãos, a ajuda mútua não dispensa a responsabilidade pessoal. Carga grande é carga pesada, mas mochila é mochila, cada um leva a sua. Quem é instruído deve repartir todas as coisas boas com aquele que o instruiu. O verso 6 está ali. Queria dar uma paradinha e dizer aqui: os estudiosos creem que esse texto tem a ver com o fato de, naquela ocasião, os rabinos, os mestres, deixavam o trabalho secular para se dedicarem desde uma idade muito nova a ministrar na vida das pessoas. Então eles não tinham um sustento, e se eles ministravam a algumas pessoas, aquelas pessoas contribuíam para eles, para que eles tivessem mantimento, para que tivessem sobrevivência. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo que
Aquele discípulo que recebe do seu discipulador a instrução da palavra, o evangelho completo, esse evangelho pleno do que nós estamos falando, deve compartilhar das coisas boas que ele tem com o seu discipulador. Sendo assim, é justo. Você pode presentear o seu discipulador, você pode ajudá-lo numa hora de necessidade, o discípulo ajudando o discipulador. Mas eu quero dar uma paradinha aqui. Em nossa igreja, não é regra, não é lei, não é costume o discípulo remunerar, ofertar com regularidade e investir na vida do seu discipulador por iniciativa do seu discipulador. Estamos há 2 anos em discipulado 1 a 1. Nunca aconteceu. Por isso eu tenho liberdade de firmar outra vez dizendo: nenhum discipulador vai amar, cuidar, proteger, projetar, esperando receber alguma coisa. Pelo contrário, discipulado é paternidade. Eu sou pai do pastor Ronaldo, por exemplo. Está aí meu filho amado, em quem eu me comprazo, tenho muita alegria na vida dele. Então, o quanto eu puder, eu vou entesourar para ele, porque a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos, e não é o contrário. Ele não tem obrigação, ele não tem necessidade, não vai ser submetido a constrangimento nenhum para cuidar de mim, remunerando-me. O nosso remunerado é fruto do amor. Recebo sustento da igreja, agradeço a igreja, não devo receber nada dele como voto, remuneração de discipulado. Compreendido, igreja? Igreja, compreendido, sim ou não? Sim. Isso é muito importante para nós, porque nós sabemos de comunidades ou outras comunidades. Nós não vamos entrar no mérito, não vamos julgar os irmãos, porque o texto está aí, mas no nosso caso é assim, não é verdade? A igreja tem sustentado os obreiros, então não estou dizendo que você está proibido de ofertar, de abençoar, de reconhecer, nada disso, mas a remuneração não é o objetivo do discipulado. Nós queremos sim cooperar com o Espírito Santo na formação, nessa revolução que ele está fazendo, numa linda família de Deus aqui na Primeira Batista, numa comunidade carimbada com o amor de Deus. Ela ama a Deus, apaixonada por Deus e apaixonada pelas pessoas. Amém, meus irmãos? E para isso, coisas práticas nós vamos fazer. Vamos dizer sim para ajudar, para discipular. Vamos dizer sim para recuperar, dar todo amor, toda atenção. Não vamos nos comparar. Eu sou melhor, você não é. Eu tenho tantas células, você não tem. Sai fora em nome de Jesus. Eu sei, você não. Sai fora em nome de Jesus. E vamos cada um fazer a nossa parte. Dizer sim para o corpo. Se eu estou plantado neste corpo, se eu fui enxertado pelo Espírito nesse corpo, Deus não me colocou aqui para não fazer nada. No corpo humano, 1 Coríntios capítulo 12, todos os membros têm valor, têm importância. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé. Peço muito perdão por eu ter me atrasado, passado tanto o nosso tempo, mas eu sei que você vai me compreender. É a primeira vez nesse ano é a primeira vez nesse ano que eu estou estourando o horário, mas eu quero acertar. Eu acho que isso não é uma carga pesada, é mais mochila. Dá para eu levar essa mochila, não dá, irmãos? Vocês me perdoam então? Amém, vamos orar. Paizinho Santo, o Senhor é maravilhoso e eu glorifico o Teu nome. Eu fico encantado com o Senhor. Como o Senhor é lindo, Pai. Como o Senhor é bondoso, misericordioso. Como o Senhor toca o nosso coração e fala a nossa alma, meu Pai. Como nós recebemos provisão de Ti, falamos o que não temos, damos daquilo que não possuímos, Pai, pelo poder do Teu Espírito. Nós recebemos a ministração da Tua palavra e pedimos agora, torna isso bem prático, entre o marido e a mulher, entre os pais com os filhos, filhos com os pais, entre os irmãos, entre os membros de uma célula e a sua liderança e vice-versa, supervisores, coordenadores, pastores na igreja, nos ministérios, e leva essa grande bênção, Pai, da gente se entender num corpo e cooperar com o Senhor, também lá no ambiente de trabalho, que a gente não aponte os erros, mas que a gente estenda a mão, que a gente esteja ali para dizer, sim Senhor, usa a minha vida, o Senhor me fez, o Senhor é perfeito em tudo que faz,
e está me aperfeiçoando, completando em mim a obra de Cristo. Pai, que isso seja verdade absoluta, porque é o que diz a tua palavra. Que nós recebamos integralmente a tua palavra como profecia, como peso, como carga no coração, para a tua glória. Leva-nos para os nossos lares e para uma semana de vitória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Nosso convidado, muito obrigado, Deus abençoe. É joia receber você. Vem outras vezes, uma semana de vitória. Vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Amém.